Oi, bom dia. Estou aqui já organizando todos os filtros e luzes para a gente ver como vai ficar. Eu acho que a live de hoje vai ser muito interessante. Vou dar aqui um follow só para a gente ver quem está chegando por aqui já para acompanhar comigo. Mais uma live que eu estou fazendo. Eu acho que essas lives estão sendo super assim interessantes para eu aprender também com vocês e a gente dividir todo o conhecimento e essa nossa paixão por joalheria. Eu vou começar um pouquinho conversando com o Wagner. A gente vai estar falando direto da Escola de Arte Sacra de Firenze. Bem-vindo, Luxury Home. Tem o pessoal já entrando aqui. Eu vou fazer um esquenta um pouco dessa conversa de hoje. O Wagner é um amigo meu há muitos anos. A gente se conhece da área de eventos aqui de São Paulo. O Wagner trabalha há muito tempo com a Cris Airosa, faz trabalhos com ela. A Cris Airosa é uma amiga de muitos anos. Oi, Constança, obrigada por estar por aqui. Uma honra ter você com a gente. Em relação à Itália, né? Vocês sabem que eu adoro a Itália. Estudei lá, morei lá. E a gente tem uma paixão assim pela Itália muito grande pelo lado de moda e hoje pelo lado da joalheria, que é o que eu estou trabalhando e compartilhando informação com vocês aqui. O intuito dessas lives é sempre levar a informação um pouquinho mais específica de joalheria, porque eu sei que tem pouco material sobre isso e eu quero muito trazer bastante informação para vocês. Então, de qualquer forma, o que acontece? A gente vai começar a fazer a live, o Wagner está lá já em Firenze, na Jewelry School, vai mostrar um pouco como é essa questão da arte sacra lá, vai mostrar um pouco da escola. E o nosso intuito é compartilhar com vocês os conceitos dessa joalheria religiosa, os símbolos de fé, os símbolos todos que se refletem nessa joalheria que é milenária. A gente sabe que toda a Itália, Roma e Firenze, todas as igrejas têm essa joalheria sacra, que é um pouco a parte de relicários, de toda a ornamentação da igreja. Normalmente, assim, na Itália, muita coisa é feita em ourivesaria, é feita em ouro. Então, a ideia é a gente trazer um pouco desse conceito e conversar com vocês sobre isso. Oi, Sara, tudo bem? Isabela, Art Black, então o pessoal entrando. Eu vou chamar o Wagner já para a gente começar. Ele vai mostrar um pouco da escola e a gente vai conversar com vocês também mostrando quais são os cursos de lá, o que tem de interessante, porque afinal de contas, assim, é uma das fontes de pesquisa de joalheria sacra, né, no mundo, é a Itália. Então eu vou chamar ele aqui para a gente começar. E aí, gente, a gente vai falar de dentro da escola, então qualquer coisa, se cair alguma coisa, a gente volta, tá? Oi, meu compés, tudo bem? Quem tá aqui já, para a gente acompanhar. Eu já chamei o Wagner, vou esperar ele entrar. Oi, Oi, Bianca, tudo bom? tudo bom? Bom dia do Brasil, boa tarde aí já, né? Boa tarde, quase noite aqui. Então, eu comecei a contar um pouco da história nossa, né, de amizade, um pouco da escola. E aí eu queria que você contasse um pouco de você, né, para a gente começar a descobrir um pouco mais dessa sua relação. Primeiro, por que Florença, por que você está aí, né, para a gente começar a contextualizar para quem está assistindo. Tá certo, tá certo. Bom, eu sou um apaixonado pela arte sacra, pela joalheria também, mas a arte sacra, como tem um conteúdo histórico estupendo, né? Então Uhum, eu comecei, na verdade, eu vim a Florença porque eu procurava um curso de joalheria e quando eu encontrei esse curso de ourivesaria sacra, eu decidi vir para cá. E aqui uhum, depois eu fundei, enfim, eu retomei as minhas atividades como organizador de eventos, wedding planner, event planner, essa coisa toda. E eu agreguei esse trabalho de orivesaria ao meu negócio, né? sim. Então, como você disse, eu trabalhei com a Cris Airosa, etc. E decidi retomar esse trabalho aqui depois de ter terminado o curso, né? E lá no meu site eu ofereço para os clientes, por exemplo, se eles quiserem, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu. Um casal que fez uma renovação de votos, Uhum. teve uma cerimônia religiosa, católica, e ela mandou fazer um par de abotoaduras com o santo devocional dela, que é super devota de uma santa, para ele oferecer como presente. Ele usou o par de abotoaduras Na cerimônia. na cerimônia. Foi super bacana. E um outro exemplo, não chegou a acontecer por causa do malfadado coronavírus. Eu tinha. É, uma coisa, né? Esse ano tá fogo. Eu tinha uma família do Paraguai que veio via uma agência de turismo aí no Brasil chamada Prime Tour, muito bacana. Sim.
que ia festejar em Paris o casamento, uma festa pós-casamento íntima, e eles são devotos de uma Nossa Senhora, uma aparição de Nossa Senhora belga, que chama Nossa Senhora de Banneux. E eles iam encomendar, provavelmente vão mais à frente, uma imagem feita aqui por um professor da Escola de Arte Sacra, de Nossa Senhora de Banneux, que a gente ia escolher se era o estilo Art Deco, que ela é dos anos 30, aparição, ou se ia fazer uma coisa mais barroca, talvez, um pouco mais esvoaçante. E a gente ia mandar fundir em bronze e dourar. Né? Que legal. E, bom, então, mas então, né? Tem dessa parte sua de organização de eventos, muitas vezes ou são celebrações, casamentos, etc., aniversários, ou podem ser renovação de votos, e normalmente é linkado com algum santo devocional de um dos participantes ou da principal pessoa do evento, né? É importante dizer que aqui, esse contexto que nós vamos explorar aqui, é cristão católico, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma renovação de votos no castelo de Chantilly, que era judeu, um casal judeu de Nova York. Sim. Então a gente vai se fechar nessa coisa cristã católica, né? Mas obviamente que as outras artes sacras são tão maravilhosas quanto, né? E foi assim que você se descobriu na arte sacra, um pouco olhando para essas duas coisas, Wagner? Foi. Na verdade, eu queria muito ter como ofício a ourivesaria. Mas eu decidi, na verdade, continuar na minha área e agregar isso. Os professores daqui, na verdade, são parceiros meus. Vocês vão conhecer o Francesco Paganini, que é o professor de ourivesaria. Então, quando eu tenho algum pedido, ele que executa, eu desenho, ele executa, ou eu executo junto com ele, se eu tenho tempo. Aí tem o Fernando Zidontia, que é um espanhol, que é escultor, e por aí vai. Então, a gente tenta ajudar também a escola, porque é uma obra... É incrível isso aqui, eu acho muito legal. Quanto tempo você está em Florença, Wagner? Eu estou há 2 anos que eu estou aqui, mas eu já morei 10 anos na Europa. Eu morei na Alemanha 9 anos, morei na França, né? Aí eu voltei para o Brasil. Essa escola existe faz um bom tempo, né? Essa escola é muito antiga, né? Ela é relativamente antiga. Os profissionais são profissionais assim da vida toda. Mas a escola em si enfim, eles têm uma conexão muito forte com o Vaticano, enfim, com comunidades católicas. E vem, por exemplo, cristãos católicos da África. Tem agora aqui, por exemplo, a irmã Marie, Marie Claire, acho que ela chama, do Senegal. Lá 80% da população tem gente do mundo inteiro, né? É muçulmana, só 10% é católica. Então eles trazem essas pessoas, pagam para que as pessoas aprendam o ofício e tal, né? Então é muito bacana. Porque é muito um trabalho handmade, né, Wagner? A técnica deles é bem resgatar aquele trabalho handmade de ourivesaria, de arte sacra, bem tradicional italiano, como é a escola italiana para esse tipo de arte, né? É totalmente fatto a mano, assim, artigianato que eles chamam, né? Totalmente. Não tem pouca coisa que é feito à máquina, mas é totalmente old school mesmo, né? Completamente. Não tem nada... E essa técnica quem frequenta aprende com a mão na massa, é isso? Foi um pouco isso que você viveu aí. Isso, exatamente. Não, é lindo, que o universo deles é cheio de poesia, é uma coisa que se perde, está se perdendo com o tempo, mas eles preservam aqui, às vezes a duras penas, mas é muito bacana. E sempre que eu posso, eu tento ajudá-los de alguma forma. E você vai mostrar pra gente um pouco das coisas que você fez aí, é isso? A gente vai ver primeiro as suas coisas? Na verdade, eu estou aqui, na verdade, na oficina de ourivesaria. Os joalheiros sabem que uma oficina de ourivesaria não é um lugar elegante, chique e organizado. Ele é organizado, mas na sua organização é caótico, né? Então, mas eu acho lindo de qualquer forma. Eu vou mostrar para vocês um pouco. Eu trouxe algumas peças, na verdade, algumas que eu fiz e algumas que eles fizeram, para mostrar um pouco da simbologia, porque o tema da nossa conversa é a simbologia cristã como um ativo, um asset, né? Para a criação de coleções. Eu acho que tem um storytelling muito legal, uma história por trás do mercado de luxo precisa gerar valor, né? É importante a percepção de valor no mercado de luxo, em tudo, mas o mercado de luxo é mais importante ainda porque tem questão de preço que é alto. Então, o conteúdo da história dos 2020 anos do cristianismo, ele, na minha percepção, traz muito valor para aquilo que você executa, se for bem executado, né? Com honestidade, conceitual, com honestidade, também com qualidade de trabalho e tal. Então eu queria mostrar para vocês,
para pessoas que não conhecem esse universo, rapidamente, um pouquinho do que tem aqui, que eu vou virar a câmera agora, e eu trouxe também, como a gente não consegue dividir tela no Instagram, eu Sim. imprimi algumas imagens aqui no papel, é tudo um pouco fato a mano aqui também, e, e aí eu vou mostrar para vocês, eu peço licença, eu vou virar aqui a câmera, né? Vou mandar já um oi para as meninas da Mão com Pés que estão aqui, para a Isabela, designer de joias, a Constança Pascolato passou, o Wagner, a gente foi super prestigiado. Que bacana, Made in fico Italy muito feliz. faz sucesso. A filha dela mora aqui, inclusive, né? Então, eu queria mostrar para Me vocês mostra aqui aí. alguns trabalhos. Esse tabernáculo fui eu que fiz para uma exposição de São João Batista. São João Batista é o santo padroeiro de Florença. Então, dia 24 de junho tem uma grande festa. Ele é um santo, depois eu fui pesquisar, é um santo cultuado no mundo todo, é maravilhoso. Então, eu fiz esse tabernáculo, vocês vão ver que é uma peça, na minha opinião, ficou bonita, mas tudo à mão, né, Wagner? Tudo absolutamente à mão. É feito com pouca... Enfim, eu fiz 1 ano de curso só. É claro que um professor daqui faria com muito mais perícia, né? Mas eu queria mostrar aqui toda a simbologia que tem nessa peça e que pode ser... Wagner caiu um pouquinho, às vezes, gente, como ele está dentro dessa sala, o sinal vai cair, tá? Um beijo, Flávia Médici Jurado, Chuchu que entrou, Silvia Grilli, designer. Isa, vamos ver se ele volta já já, porque o sinal lá às vezes trava, porque ele está dentro da escola, a escola fica dentro de um parque, então pode ser que uma hora ou outra a gente trave, tá bom? Wagner voltou um pouquinho agora, caiu. Gente, eu vou chamar ele de novo, então eu só peço para vocês um pouco de compreensão, porque lá o sinal não é assim tão bom, por causa do lugar, mas a gente vai e volta, vai e volta. Vamos ver se ele aceita de novo. Esse trabalho todo do tabernáculo dessas cruzes foi todo feito lá, com metais nobres e com o desenvolvimento de produtos dele lá. Wagner, a gente voltou. Você está no jardim agora. Eu estou mostrando aqui o parque que tem aqui em frente à escola. É porque a conexão, Oi, Rafa, tudo bom? A conexão de internet aqui, infelizmente, não é boa, mas eu vou tentar fazer rapidamente. Então, o tabernáculo tem os elementos que compõem o batismo de Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, o cristal de rocha simbolizando a água, né? Aqui, o Espírito Santo. Vou tentar jogar um pouquinho de luz. Né? Ele é todo esmaltado, ele é feito em latão e cobre, todo esmaltado aqui a forno, feito em cinzel, incisão, etc e tal. Né? Aqui está o símbolo de Florença, o dílio, né? Que é a flor de lis. Dílio, né? Aqui, o dílio de Firenze. Aqui, a cabeça de São João Batista. Quer dizer, São João Batista presente nesse momento, mas de uma forma um pouco mais trágica, talvez, né? E aqui dentro eu fiz uma peça, eu vou abrir aqui, eu fiz uma peça de cinzelada, que é o Cordeiro de Deus, eu vou tirar aqui, é um medalhão, né? Wagner, explica para as meninas que estão assistindo. Oi, Anderson, o que é a técnica do cinzel? Que é muito, muito característica de Firenze. Eu também conheci essa técnica quando eu fui aí. Ela é uma técnica que até tem uma mostra que ela faz como se fosse um relevo na placa, é isso? Vocês estão vendo a imagem agora? Sim, a gente está vendo. Então, aqui eu até deixei isso de propósito. O cinzel é essa peça aqui, né? Primeiro você faz do lado contrário e você faz o relevo por trás. Faz um modelo em plastilina, né? Para saber a volumetria toda que tem que ser seguida. Aí depois você faz do lado inverso todo o relevo, todo o volume. Depois você vira, coloca na cera quente, né? E vai dando o detalhamento todo da peça pela frente. Entendi. Esse material é de quê? Latão? Esse material dessa peça aí? Nesse caso é latão, pode ser cobre, pode ser até ouro, inclusive, né? Pode ser muitos metais. Nossa Senhora, né? Que lindo. Aqui você tem os cinzéis, né? Você tem várias pontas que produzem vários tipos de trabalho, se é mais detalhado, se é menos, né? E aqui uma coisa barroca, assim, um motivo barroco, né? Então, só voltando aqui à simbologia, porque eu acho que os joalheiros gostam disso, né? Então, esse medalhão eu fiz esse medalhão, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que está no contexto todo desse batizado, digamos assim, desse tabernáculo, né? Aí tem a cor vermelha, que representa o fogo. Aqui eu coloquei uns rubis aqui. Tudo eu fiz à mão. Né? E por aí vai, né?
Aí a gente tem aqui mais esse globo que eu fiz, que é o símbolo do reino de Cristo sobre o mundo, né? Foi um exercício também Tá. que eu fiz em latão, cobre e prata, e as pérolas são verdadeiras, né? Wagner, eles explicam uma questão que eu tenho interesse também de saber, acho que as meninas também. Existe um tipo de gema que significa cada um dos elementos usados no trabalho, né? Pérola significa uma coisa, o rubi significa outra, tem toda essa seleção de gemas também adequada à simbologia que você quer passar, né? Então, na verdade, Bianca, mais do que a gema é a cor em si, né? Ah, entendi. Se tem alguma gema, a pérola, por exemplo, eu vou mostrar agora uma imagem. Esse aqui foi um slide de uma parte do curso que eu fiz. Você tem, por exemplo, simbologia de Nossa Senhora, de Maria, né? A estrela. Tá, põe um pouquinho mais longe para a gente ver, para mais aberto o plano, que aí dá para ver melhor. Então, você Isso. tem a estrela, por exemplo, que é o símbolo de Nossa Senhora. Tem o lírio, que aparece em todas as pinturas de Anunciação, por exemplo, né, como pureza. A pérola, Uhum. né? Então aqui você pode ver, por exemplo, uma outra Nossa Senhora, aqui você vê bem a estrela. Essa é uma pintura de 1480. Então, o que eu acho interessante nisso, Bianca? Eu acho que você criar uma coleção em cima, inspirada num símbolo católico cristão, é muito bacana. Aqui, por exemplo, a gente tem essa capa de Bíblia que foi feita em prata, esmaltada. Esse foi meu professor que fez. E aqui a gente tem a representação do tetramorfo, né, que são os 4 evangelistas. Né? Cada evangelista é representado, um é representado por um leão, por uma águia, um anjo e um touro. Né? E essa representação, inclusive, é antiquíssima. Né? E os evangelistas... Nas aulas teóricas, você é abastecido com todas essas informações depois que parte para o desenvolvimento da peça, né, Wagner? Na verdade, a gente desenvolve as peças com base nesse aprendizado. Porque a arte sacra, ou arte... Eu queria até comentar qual a diferença entre arte sacra e arte religiosa. Sim. A arte sacra, ela é a arte que é para utilização no templo. Cortou, Wagner. Vamos ver se volta. Gente, é muito rico de informação. Às vezes vai cortar um pouquinho. Wagner voltou agora. Oi, Cris Sotero, tudo bom? Voltamos. Você começou a explicar, cortou, mas fala de novo, por favor. Então, a diferença entre a arte sacra e religiosa, ela tem a ver com a aplicabilidade, com a função. A arte sacra é para ser utilizada dentro do templo. Então, se você faz um candelabro e utiliza na igreja, claro, respeitando toda a simbologia, ela é arte sacra. Se esse candelabro vai ser utilizado na sua casa, é arte religiosa. Da mesma maneira que se você fizer esse medalhão do Agnus Dei, né? E utilizar de alguma forma numa igreja, isso é arte sacra. E aí, se você, por exemplo, esse medalhão eu fiz para um batizado, por exemplo, para você dar para uma criança quando batiza, para ela pendurar no berço. Como se usava antigamente os medalhões de anjo da guarda e tal. Então, isso vira arte religiosa. Então, a joalheria, ela é joalheria de princípios de arte religiosa. Né? A não ser que seja então, essa é a diferença, né? A não ser que seja um anel para um bispo, alguma coisa assim, aí ela tá cortando de novo. Tá cortando de novo, um pouquinho. Então, é basicamente essa diferença, né? Grosso modo, né? A Francisca Botelho está aqui, uma designer super conhecida, que também tem um trabalho de simbologia lindo. Obrigada, Francisca, por você estar aqui. Ela está perguntando se tem que ser utilizado em um templo ou igreja. O Wagner explicou que a arte sacra e a joalheria sacra são as peças usadas dentro dos templos e a religiosa pode ser usada fora dos templos, que é um pouco a joalheria que tem grande influência aqui no Brasil. A gente tem barroco e portuguesa e italiano, né, Wagner? Então, Bianca, na verdade, o templo, a sinagoga é um templo, a mesquita é um templo, a igreja é um templo. Né? E aí, quando você vai para a religião específica, aí você especifica, isso é uma igreja, isso é uma mesquita, isso é uma sinagoga. O templo religioso, ele é o local de oração e tal, né? Sim, aí elas estão perguntando assim, o que eu acho que a dúvida principal é, a joalheria religiosa, ela reflete as simbologias da religião, mas ela pode ser usada por fora do templo, usada na vida. Joalheria religiosa para uso. Sem dúvida, sem dúvida.
E quanto mais, É, na minha opinião, quanto mais fiel à simbologia, aos dogmas, mais ela tem conteúdo e mais bela ela é, na verdade, porque a é. arte sacra ela é feita para elevar o espírito das pessoas, né? Eu acho que acima Aham, de tudo é muito importante, fé é uma coisa muito importante na vida, né? E sim. a joalheria sacra e depois a joalheria religiosa, ela é feita para elevar o seu espírito. Você acredita em alguma coisa, você tem fé naquilo, você recorre àquilo quando precisa, ou agradece quando já tem aquilo que quer. Eu acho que a beleza toda é isso, né? Seja ela católica, Sim. judeia, enfim, não importa a religião, né? Legal. Bom, Tá então bom? agora o que que a gente vai mostrar um pouco aí, Eu Wagner? queria mostrar ainda mais um pouquinho aqui algumas coisas da simbologia. É porque quando eu entro aqui, o sinal cai um pouquinho. Mas você vê, por exemplo, aqui esse pavão, você tem o período da arte cristã, que é o paleocristianismo, né? Sim. Que é antes da religião católica ser permitida. Rei Constantino, no século IV, é que instituiu e legalizou, digamos assim, a religião. Nas catacumbas em Roma, São Calixto, enfim, aquelas catacumbas, você tem a representação de Jesus Cristo de uma forma desfigurada, né? Quer dizer, meio escondida. Então, por exemplo, esse pavão é a representação de Jesus Cristo. O peixe também é a representação de Jesus Cristo. Porque o peixe, em grego, ele tem as letras de Jesus Cristo, rei de Nazaré, etc. e tal. Então, a uva, por exemplo, você tem aí, por exemplo, tem a cruz gemada, é uma infinidade de... O símbolo, por exemplo, da bênção, né? Tem toda uma simbologia por trás disso, né? Aqui, uma figura Aham. bizantina, né? A uva, né? A uva é um símbolo muito importante porque a uva cresce e se ramifica, se espalha como se fossem os braços, as mãos de Deus e, enfim, En- eu tô falando muito Então, por Wagner, cima. uma outra dúvida que surgiu aqui de novo. A joalheria sacra e a arte sacra é a arte que a gente costuma ver dentro das igrejas aí na Itália, né? Para quem vai visitar, quem vai conhecer. Toda aquela parte, tanto dos objetos que são usados da missa, toda aquela parte, os colares que o Papa usa, que os padres usam, tudo isso é joalheria sacra, né? Então, tudo que tudo que você vê dentro da igreja que é feito com arte é arte sacra, né? Entendi. Hum? E tudo que você vê fora da igreja, mas que é inspirado nos dogmas ou no simbolismo de uma certa religião, é arte religiosa. Na Legal. realidade, E ela isso pode ser serve para exatamente a joalheria mesma. também. Ela pode ser exatamente a Uhum. mesma, mas ela tem aplicabilidade diversa, né? Legal. Tá Eu bom? acho que é importante porque, assim, a gente no Brasil aqui, você sabe também, a gente tem três influências de joalheria. A gente tem a parte toda das cores indígena, tem a parte africana muito forte, né? E tem a parte joalheria barroca portuguesa, italiana, que é a fortíssima, que reflete muito esses santos, esse símbolo, a história da pombinha, do Espírito Santo, tudo isso se vem na joalheria da nossa vida aqui no Brasil. Quando nasce, tem a medalhinha da criança que nasceu, Espírito É, Santo. Então, tudo isso é a joalheria religiosa que a gente usa muito como proteção, por ser um país mais católico do mundo depois da Itália, né? é verdade, é verdade. Aqui, na verdade, no Brasil, o estilo barroco é muito presente. E é um barroco muito Uhum, particular, muito, assim, rebuscado e tal, né? Mas se você pega a uhum, história toda da arte cristã, desde o paleocristianismo até os dias de hoje, você tem a manifestação de vários estilos artísticos, né? O bizantino, por exemplo, é um uhum. lindíssimo, e se você quiser, você pode até encontrar depois no modernismo, Art Deco, Art Nouveau, enfim, tem todos os estilos. Aqui no Brasil é muito marcado esse estilo barroco, né? Mas Sim, o principalmente Mosteiro na de São Bahia, Bento, em né? São Paulo, por exemplo, já não é, né? E por aí vai, tem o neoclássico, que é muito forte aqui na Itália. Aí vai para a França, tem muito o gótico, tem o gótico flamboyant. E aí, por exemplo, a manifestação do barroco na Alemanha é bem diferente do barroco no Brasil, por exemplo. Né? Muito mais. Tem estudos estéticos diferentes, né, dessa joalheria sacra religiosa no mundo inteiro. Cada país reflete de um jeito, né? São interpretações do mesmo estilo na sua cultura, né? Com mais ou menos Uhum.
digamos, impulsos visuais, assim, porque os alemães são naturalmente um pouco mais austeros e tal, né? É cultura. Wagner, enquanto eu ia dar uma dica que você me deu, foi muito rica quando eu estava aí, né? Quando a gente se encontrou. Eu queria que você me falasse daquele. Oi, caiu, gente. O Wagner anda lá nas salas e aí cai. Eu vou chamar de novo. Oi, Roberto, Isabela, Flávio. Eu vou chamar ele de novo, tá, gente? Que cai porque ele tá saindo de uma sala para outra lá e aí cai. Vamos ver se voltou. Voltei, desculpa, gente, conexão aqui. Cai, mas a gente volta. Eu queria que você desse a dica aqui para quem está assistindo a gente, Wagner. Quando eu estive aí, que a gente se encontrou, você me indicou no Palácio Pitti aquela parte toda de joalheria de prata. Eu queria que você falasse o nome certinho para quem quiser anotar, quem quiser conhecer quando vai a Firenze. Quais são os lugares que você acha interessante enquanto você está se movimentando aí, para as meninas também terem isso como dica? Tá, eu queria até comentar, até pela minha paixão por tudo isso aqui, eu vou organizar o ano que vem uma imersão, uma semana e meia, mais ou menos, de imersão na joalheria francesa e italiana. Isso conectado com a Vicenza Ouro, entende? Com a Feira Vicenza Ouro. E aí nós vamos passar pela joalheria francesa clássica contemporânea, Vicenza Ouro, depois joalheria clássica e contemporânea italiana, terminando na joalheria sacra religiosa aqui em Florença, aqui na escola, com os professores daqui. Né? E aí a visita ao Museu degli Argentieri, que chama, que é no Palazzo Pitti, que é a antiga residência da família Medici, né? É onde está guardada uma grande parte dos tesouros da família, das peças que foi existem esse por lá. museu que o Wagner me indicou e que eu fui quando eu estava lá e foi maravilhoso, eu vi muita coisa linda. Wagner, a gente planeja ir com o professor de simbologia cristã, que é o Ferruccio Botto, fazer essa visita lá bem direcionada para as peças que possam valer a pena de serem observadas pelos joalheiros, entende? Para ter aplicabilidade no negócio de joalheria, porque eu acho esse universo maravilhoso para ser aplicado depois, adaptado, aplicado na joalheria. E qual é a data, a previsão, você sabe? Mais para o ano que vem, né? Legal. Quem desejar informações é só entrar, me manda em inbox aqui e a gente já passa as datas, etc e tal. Se quiser, a gente organiza, inclusive, uma apresentação via Zoom, pode ser muito bacana. Aí eu mostro ponto a ponto de cada coisa. O Anderson está perguntando aqui qual é a peça da joalheria religiosa mais reproduzida e utilizada no mundo. É a cruz? É a cruz, né? Eu acho que é a cruz. Eu não saberia dizer assim, afirmar, mas o crucifixo, aqui, por exemplo, tem um crucifixo feito por eles aqui. E por falar em crucifixo, eu queria mostrar, se a nossa conexão permitir, um trabalho maravilhoso do Francesco Paganini, que foi essa cruz de procissão. Ai, que lindo. Maravilhoso. Wagner, você está me ouvindo? Vocês estão conseguindo ver? Gente, estamos conseguindo ver. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Essa cruz foi um pedido, né, da Basílica de São Lourenço, aqui de Florença, e ele tem o tetramorfo, como vocês podem ver, né, os 4 evangelistas, Jesus Cristo. Sim. Aí tem toda uma simbologia. Eu queria mostrar para vocês o desenho que ele faz à mão, para mostrar para o cliente antes, que é todo aquarelado. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito legal. Aqui eu queria tomar a liberdade de mostrar um pouquinho a escola, o trabalho que eles fazem aqui. Claro. Aqui, bom, então eu queria mostrar basicamente essas peças que são cheias de simbologia, quer dizer, cada símbolo desse pode ser transportado para uma joia e compor uma coleção, e uma coleção que tenha conteúdo intelectual, e eu acho muito bacana. Eu vou me transferir para a sala de escultura, e talvez a conexão falhe um pouquinho, mas a gente se reconecta. E aí a gente continua. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Se cair, a gente vai voltando, tá, Wagner? Não tem problema, não.
Gente, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, a live vai ficar gravada aqui no meu perfil, depois eu vou subir ela no meu site, com o link do YouTube. Mas, se quem quiser ir mandando perguntas, a gente vai respondendo aqui, tá? A Escola de Arte Sacra de Firenze é uma das mais tradicionais do mundo, tem gente do mundo inteiro estudando lá. Eles têm Voltou, Bianca? cultura de escultura. Vocês estão conseguindo ver? Sim, a parte de escultura, sim. É Olha, bem aqui feito à mão tudo. Sœur Marie-Louise, que é do Senegal, e faz o curso de pintura. Aqui ela está fotografando um ícone bizantino, maravilhoso. Ça va? Aqui as obras de pintura. Eu vou passar aqui para a escultura, que é realmente a sala mais... Vocês estão conseguindo me acompanhar ainda? Isso, né? A gente está junto ainda. Se cair, eu te aviso. Tá. São todos trabalhos realizados aqui pela escola. É importante dizer, Wagner, aí, eu acho que a gente vai ter essa informação já já, sobre a questão dos cursos. Eles têm cursos longos e tem cursos de verão também, viu, gente? Eu vou deixar também aqui depois na live o link do Instagram, do site, para vocês verem, tá? Com calma e saber tudo. Olha esses relevos que lindos que eles fazem para pedidos de igrejas e tal, né? E obviamente, eles fazem também essas obras para particulares, né? Se a pessoa quiser ter uma obra dessa em casa. E aqui vocês vão poder ver, aqui é a sala de escultura, o estudo de anatomia que eles fazem. É tudo muito, muito criterioso, muito bacana. Não sei se eu estou andando muito rápido. Eu ia falar para quando você estiver num lugar aí que dê para ver melhor, olha que lindo. É tudo feito de... todas as etapas são feitas de gesso e barro, né, Wagner, antes de finalizar. Gente, eu acho que é interessante também vocês olharem um pouco mais com calma para essa questão da joalheria religiosa e sacra, porque cada época da história tem uma estética, né, Wagner? Então, assim, a pessoa pode aplicar isso de diversas maneiras. Wagner, às vezes, desconecta. Você está me ouvindo? Sim, Modré Joias, obrigada. Wagner, às vezes está caindo. Wagner, você está me ouvindo? E aí eu coloco no meu Instagram, tá? O Wagner caiu, volta para mim de novo. Desculpa, gente, é que lá a conexão é um pouquinho complicada. Obrigada, Flavinha, Ana Contra Acessórios. Gente, tem muita informação. Vocês podem depois acompanhar com calma. Estou chamando o Wagner de novo para ele voltar. Quando ele muda de sala, cai. Mas é natural. Joana Faria, bem-vinda. Sara Tonini, muita inspiração. Itália tem muita coisa para ver. E a joalheria religiosa é um universo muito vasto, né? Acho que cada época da nossa história tem uma estética, reflete uma pesquisa. Wagner, eu acho que a gente está voltando. Você mudou de sala de novo. Vamos ver se ele entra. Mas, meninas, de qualquer forma, quem está assistindo a gente aqui, vocês vão poder acompanhar com calma essa live, que ela vai ficar salva, tá? Eu sei que está falhando um pouquinho, mas depois eu vou subir ela no YouTube com edição. Uma pena que às vezes cai e volta. Mas nosso intuito é sempre trazer informação para vocês. E a joalheria religiosa, ela é realmente uma parte muito importante da joalheria brasileira. Wagner, agora a gente está bem. Voltamos? Onde você está agora? A gente voltou. Voltamos, né? Porque infelizmente Sim. Aqui a escola é grande, ela está num parque, a conexão não é boa. Infelizmente não... Mas eu tentei mostrar um pouquinho da pintura, porque eles têm 3 disciplinas aqui: pintura, escultura e ourivesaria, né? Uhum. E eles têm cursos que vão... pode-se formar um grupo, por exemplo, específico. Eu até conversei com o Francesco Paganini, que é o professor. Se, por exemplo, algumas joalheiras ou joalheiros se interessassem por fazer um curso específico de ourivesaria, joalheria sacra,
com ele, com o professor de simbologia, isso poderia ser feito, um curso, digamos, feito sob medida, né? Cria-se um Legal. currículo, etc. e tal. Senão, eles têm os cursos aqui que são variados. Eles têm um curso, você pode fazer separadamente escultura, pintura, ourivesaria, ou eles têm um curso que vai ser um master, que é um curso que começa em janeiro do ano que vem. Metade do curso ele é online e metade do curso vai ser presencial aqui em Florença, né? Uhum. Esse curso vai custar 3.400 euros e vai dar certificado, etc. e tal, com todos os professores que eu conheço, na parte de liturgia, de simbologia cristã, de história da arte cristã, enfim, ourivesaria, né? E por aí vai. Legal. E você acha assim que a pessoa que quer desenvolver uma coleção de joalheria religiosa, olhando muito para esse consumo nosso aqui no Brasil, que, pelo menos nas minhas pesquisas eu tenho lido, que é uma das grandes tendências daqui para frente, é essa joia de proteção, é o nosso apego, nossa conexão emocional com esses símbolos. E eu acho que é importante as pessoas entenderem tudo, Desculpa né? te interromper, eu queria apresentar para vocês o Francesco Paganini. Tchau, Francesco. Ciao Francesco, grazie. Ele é ourives, e ourives é uma palavra que em milanês, ele é milanês, é a mesma palavra no dialeto milanês, ourives, se não é orafo, né? Em italiano é ourives, e ele é um ourives de mão cheia. Ele fez agora esse... Come si chiama questo qua? Beato Niccolò Stenone. Pero che cos'è? L'oggetto? L'urna. É uma urna funerária, os restos mortais do Beato Niccolò Stenone foram colocados aqui. Basilica di San Lorenzo. E la misura qual è? 1,70 m circa. 1,70 m tem essa urna funerária. Ela é toda feita em rame, não? Sì, è in legno internamente la struttura, che poi è rivestita di rame, latone e argento. Cobre, latão e prata. E aqui vocês podem ver, isso é tudo feito no cinzel. É maravilhoso, eu vi essa peça ao vivo, é estupenda, é maravilhosa, né? E ele é o professor, então, de ourivesaria, que é um mestre, né, mais de 30 anos. O pai dele, inclusive, também era ourives, o avô era um esmaltador de mão cheia, por isso que eu fiz essa peça toda esmaltada, porque a esmaltação é uma das técnicas que ele domina, né? Eu, particularmente, gosto muito de esmaltação, inclusive para joalheria, eu acho que no Brasil, principalmente, é uma técnica que é pouco usada, né? Sim, e é difícil aqui fazer esmaltação, e as técnicas que existem na Itália são sempre primorosas, né? Eu acho que para aprender, o lugar é aí. Aqui realmente é maravilhoso, né? Mas desculpa, você estava fazendo uma pergunta e eu divergi um pouquinho aqui com a presença do Francesco. Não, eu tava falando assim, que a questão quando a pessoa procura estudar joalheria sacra e religiosa, dentro da história tem diversas épocas, diversas etapas com estéticas diferentes. Então, assim, é para a pessoa, quando ela quiser buscar estudar isso, ela olhar a história e escolher um período, né? Porque é muito vasto, né, Wagner? É gigante as referências de simbologias e conceitos que existem em cada época do mundo, né? A simbologia em si, ela vai sendo criada aos poucos, né? Os símbolos. Mas aí depois esses mesmos símbolos vão sendo representados em estilos artísticos diferentes, né? Esses símbolos mais antigos, por exemplo, Jesus Pastor, por exemplo, né? Que é aquela representação paleocristiana, né? Que tem nas tumbas e tal, ele vem sendo reproduzido ao longo dos milênios e da época, em estilos artísticos diferentes, mas o símbolo em si, ele existe desde lá de trás, né? Enfim, aí a pessoa tem que escolher o símbolo que ela quer representar e qual estilo ela quer introduzir isso, né? E, Wagner, em termos práticos, assim, aqui, quais são as cerimônias no Brasil que as pessoas costumam comprar esses objetos religiosos? Não só a joalheria, é ainda a questão batismo, casamento e renovação de votos? Você tem 7 sacramentos, né, da Igreja Católica. Né? Então você tem batizado, e ali você pode imaginar, por exemplo, a concha batismal, né, a conquilha, que chama em italiano.
Eu mesmo presenteei o meu afilhado com uma concha de prata, é um objeto de orivesaria, e a concha tem toda uma simbologia muito importante, etc e tal. Esses medalhões, por exemplo, tem, por exemplo, um castiçal para vela, porque o fogo é muito importante, né? Representa a vida no batizado, né? Isso que está aí acima da Bíblia é o quê? Esses 3 objetos? Isso aqui é isso é o castiçalzinho? Isso daqui é um cálice. É um cálice que tem que ser banhado a prata ainda, a ouro, né? Mas são 2 cálices. Uhum. Esse aqui já tem um estilo gótico. Gótico, né? Lo stile di questo qua. Gótico esse aqui com as uvas, né? A representação das uvas. São 2 cálices feitos pelo nosso querido Francesco. E aí você tem os outros sacramentos, né? O casamento é um deles, a crisma, a ordenação, são vários, né? Até a extrema-unção também, né? Mas de qualquer forma... E para cada uma dessas cerimônias cada uma dessas cerimônias tem um tipo de joalheria que pode ser feita para presentear, por exemplo. Sim, inspirado nisso, né? Porque para a cerimônia em si, enquanto objeto sacro, não necessariamente joalheria, são mais objetos de utilização prática, né? Litúrgica, né? Litúrgica, exatamente. Agora, para a joalheria, ela pode beber naquela fonte, se inspirar ali e criar toda uma história, uma coleção em cima daquilo, né? Que é maravilhoso, eu acho maravilhoso. É uma questão de buscar as referências e organizá-las, né? Exatamente. Wagner, eu vou pedir para você voltar um pouquinho a câmera para você, para a gente continuar a conversa agora, que aí você está num sinal legal, dá para a gente conversar melhor. Tá. Eu vou ficar aqui perto da janela, então, porque assim fica mais... Uma luz melhor. Uma coisa que eu queria dividir com você é a questão, assim, eu acho que na pesquisa e nessa busca por simbologias e conceitos religiosos na joalheria, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito a joia devocional, né? A joia que você usa em devoção a algum santo que a sua família gosta ou que você leva como seu santo de proteção. A gente pesquisando e estudando toda essa joalheria que existe aí na Itália, a gente falou muito na questão da sua proposta também de curso para o ano que vem, mas você acha, assim, na questão de anotar, de pesquisar, uma visita dessa é essencial para o desenvolvimento de coleção, porque é busca de referência, né? Ela é essencial, porque as pessoas vão colher um material durante essa imersão que pode render várias e várias coleções, né? E vão aprender, na verdade, com esses profissionais, não necessariamente comigo, eu, na verdade, vou coordenar, vou conduzir, vou traduzir também. Vão aprender com os profissionais criar percepção para a coisa, criar, como a gente diz, olho para a coisa. Então, a partir, às vezes, de um arabesco que você vê numa igreja, ou de um que você passaria os olhos sem desapercebidamente, você pode dali se inspirar para uma coleção, para um objeto, entende? Eu vou te dar um exemplo bem fácil de entender. Você tem as aparições marianas. Não sei se para todo mundo isso é familiar, mas Nossa Senhora Maria, né, ela aparece em várias situações diferentes. Nossa Senhora da Aparecida é mesmo a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, né? E aí você tem as santas, que é outra coisa, mas a Nossa Senhora, as aparições marianas são várias, né? E cada pessoa é devota de uma Nossa Senhora. Ou de um santo, de uma santa, obviamente. Por exemplo, essa família de paraguaios que ia fazer um jantar super elegante lá em Paris, no Café de l'Homme, que eu ia fazer até para eles, eles são devotos de uma aparição de Nossa Senhora na cidade de Bagneux, na Bélgica. Né? Ela é uma Nossa Senhora toda longilínea, assim, bem anos 30, assim, ela tá toda de branco, com as vestes embaixo azul e um terço. Na verdade, é um rosário, né? Então, ali você tem a Nossa Senhora e você tem os atributos que identificam aquela aparição. Assim como os santos também, né? Então, São João Batista, ele se veste ele está com umas vestes de pele, ele carrega uma cruz feita de bambu. Então, você reconhece São João Batista, apesar dos artistas representarem São João Batista das formas mais diversas, bizantina, ou barroca, etc., esses atributos, eles são obrigatórios. Né? São elementos, são símbolos que acompanham a aparição, né? Então, na verdade, já foram revelados. O Vaticano, ele registra isso no Index, né?
Então, para você representar São João Batista, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Aparecida, você tem que necessariamente seguir, digamos, em outras palavras, uma regra, né? E essas regras são atributos. Então, ela segura um objeto que pode representar o martírio dela, né? A santa, por exemplo. Ou ela está numa situação X que representa aquela aparição, entende? E foi retratado daquele jeito, né? Que comunica uma certa simbologia. Que comunica a simbologia e transmite o momento da aparição dela, e aí você cria aquela imagem, né? Fiel, e aí as pessoas são devotas. Então tem a joalheria devocional, ela é muito bacana, porque você pode, por exemplo, uma cruz dessa, por exemplo, como a que ele fez, né? Uma coisa que eu sugiro para quem vai casar, que é muito bacana. Por exemplo, a gente cria uma cruz dessa com base em toda a simbologia que a gente discute com o cliente, etc. e tal. Essa cruz de mesa, ela pode fazer parte da cerimônia no altar, né, sedenta pelo padre, e depois o casal leva aquela cruz para sua casa. Para casa. E pode ter, um objeto devocional, a pessoa quer fazer uma prece, etc. e tal. Né? Ou até em outras, como eu digo sempre, em outras religiões também. A gente está falando da cruz, no caso de cristãos, né? Mas esses são objetos devocionais, seja joalheria como objetos de ourivesaria, de arte, né? E tem um resgate desses elementos. Por exemplo, aqui no Brasil, de um tempo para cá, em todos os casamentos, a noiva costuma entrar com o terço junto com o buquê. Então, tem o desenvolvimento, por exemplo, de um terço que é devocional da Santa X, que ela escolheu também para participar dessa cerimônia. Então, são objetos que ela pode usar na cerimônia dela, por exemplo, no caso de casamentos, que eu sei que é uma das suas grandes desenvolvimentos de trabalho aí também. Existe essa possibilidade da noiva ter uma peça dessa exclusiva para usar na cerimônia e depois ficar para a vida dela, né? Então, isso é um outro lado da joalheria e da arte, né? Em termos de celebrações. E a joalheria familiar também, né? Porque esse terço, ou aquele par de avotoduras que eu fiz, eles vão ser passados provavelmente para filho, neto, bisneto, né? Então, isso eu ia te falar muito que eu bonito. coloquei essa santa que eu tô aqui, depois eu até posso mostrar para você, ó. Ela é uma santa que a minha avó me deu, mãe da minha mãe. É uma Nossa Senhora Aparecida, que eu vou dar um gancho para a gente falar aqui. Meu avô deu essa peça para minha avó, ela inteirinha feita à mão, e ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, e essa peça passou para mim. Eu não sei quantos mil anos tem, deve ser, sei lá, dos anos 50, enfim, passou para mim, ela tá aqui, eu uso, ela tem uma contemporaneidade que eu coloquei no meu jeito de usar, mas tá comigo. Então, assim, são as peças de devoção que passam de geração para geração. E outra coisa, pensando do ponto de vista da joalheria, da moda, é muito bacana. Você vê uma mulher bonita, de calça jeans, camiseta, com uma peça barroca, por exemplo, um par de brincos barroca, uma cruz barroca. Eu acho chiquérrimo, Ou um homem de calça jeans com uma camisa, um par de abotoaduras. Eu acho muito legal. Eu acho que isso é que dá a personalidade da pessoa, né? Eu estou dando esse exemplo porque, assim, a gente vê um universo de referências, símbolos e conceitos tão ricos, mas que a gente pode traduzir isso de uma forma prática, né? Para você carregar essa simbologia, essa sua devoção com você. E é uma questão da gente aprimorar, né, Wagner, essa estética e trazer para a joalheria referências que são ricas, que fazem parte da nossa história, né? Eu acho, e assim, pensando um pouco, porque essa imersão que a gente está criando, ela tem... Eu sou uma pessoa, eu venho do mundo corporativo e tal, né, antes de trabalhar com tudo isso. Então eu acho que tem uma questão de retorno do investimento que você faz, né, principalmente em euros, o euro está tão caro. A aplicabilidade desse conhecimento é muito, muito boa do ponto de vista de retorno, porque tudo isso que a gente está conversando, ele pode ser aplicado no teu negócio de joalheria, de uma forma muito objetiva, muito rentável, e ainda que tenha por trás toda uma intenção, etc. e tal, né? Que você se usar desses símbolos da fé das pessoas, se usar no bom sentido, claro, né? E poder criar peças, e assim, o que eu vejo, e aí eu falo de uma forma muito modesta, porque eu não sou joalheiro, eu não sou da área, né? Eu sou um grande admirador, mas eu acho que a joalheria religiosa ela é muito repetitiva, né? E frequentemente é feita de uma forma pouco, enfim, um pouco cuidada, talvez, ou muito repetitiva, né? Então, essa imersão que a gente propõe,
é justamente para dar para as pessoas até um olhar e criar nas pessoas um senso crítico muito maior. E aí ela vai fazer conexões também com várias pessoas e dali para frente ela pode recorrer a essas pessoas, né? Aí pensando na aplicabilidade, a questão do desenvolvimento de produto. Ela vai, se abastece desses elementos, conceitos e símbolos e depois desenvolve o produto dela de acordo com o brand dela, com o conceito da marca dela. Kel Neves, que entrou aqui, um beijo, Kel. Uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho interessante a gente falar também, é a questão do retorno desse olhar para o vintage e a joalheria religiosa e de proteção, que quem resgatou um pouco essa estética foi o Alessandro Michele, da Gucci, que relançou muito essa joalheria com cara vintage, com cara religiosa. Ele é um estilista que usa e compra essas joias religiosas vintage em leilões online aí na Itália. Então, é uma tendência que vai vir muito forte, o olhar para o vintage e o olhar para a joia de proteção. Então, eu acho que são duas coisas que a gente, mesmo nesse momento de pandemia, se sente um pouco protegido com o uso dessas joias e está buscando uma religiosidade no dia a dia, trazer e lembrar e carregar com você mesmo símbolos e conceitos que te passem uma emoção de proteção, que te deixem resguardados. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nessa época que a gente está buscando coisas com significado, né? Na religião cristã católica, você tem vários santos, né? São santos que têm uma certa, digamos, entre aspas, função, né? Uhum. E aí você pode direcionar para aqueles santos que protegem mais, ou que geram essa bênção, aquele milagre, etc. e tal, né? Então, o estudo ele vale também por isso, para você direcionar o que você quer. Essa coleção ela é mais para proteção contra doenças. Por exemplo, o azul é uma cor que está muito presente na representação de Nossa Senhora, se vocês repararem. E o azul ele é uma cor que, entre outras qualidades, na religião cristã católica, ela representa boa saúde. Esperança também, mas boa saúde, né? E a cor do céu, do paraíso, como está aqui no meu tabernáculo, eu tenho o azul escuro, que é a noite, e o azul claro, que é o dia, né? O azul claro, que foi o dia do batizado de São João Batista, de Jesus Cristo, desculpa. Então, e aqui o verde, que é a esperança, que são esses cabochons, né? Aqui o cabochon de... Quanto tempo levou para você fazer essa peça? Menina, eu vou te dizer, isso foi uma exposição que um inglês fez aqui, que ele me convidou, e eu sou meio doido, eu quero fazer as coisas bem, né? Eu levei 40 dias trabalhando de manhã até a noite, sem parar, sábado para fazer essa peça. Porque essa peça, ela parece simples, mas ela tem toda uma arquitetura. Você tem que montar primeiro a caixa de dentro, soldar, cada peça dessa é parafusada, né? É uma loucura. Essa cruz, por exemplo, eu fiz toda à mão, depois soldei, aí mandei baiar ouro, né? Isso aqui é um trabalho de incisão, que é a cabeça de São João Batista, num prato, né? Representada aqui depois da morte dele, né? Então é uma loucura. Isso aqui foi uma loucura. Foi um grande desafio e eu consegui, mas eu vou te dizer, olha, foi trabalho, viu? É muito trabalho. Mas é uma riqueza de detalhes que cada ponto, cada símbolo tem uma história para contar no sentido do conceito da peça no geral. Então, cada uma dessas coisas foi literalmente pensadas. E eu acho que o interessante de você fazer uma visita guiada ou uma viagem focada em estudar esse tipo de joalheria, esse tipo de referência, é que quando você entra numa igreja ou num museu aí, tem tanta informação visual, a gente que gosta, tem tanta informação visual que você fala assim, eu começo a ver o quê? Quando você tem a legenda guiada para a sua área, você absorve de uma outra forma, né, Wagner? E tem outra coisa, Bianca. Na realidade, a ideia a gente tem uma proposta curricular, uma proposta de conteúdo, que eu tenho toda organizada numa apresentação, mas a ideia a partir do momento que eu tenho todos os inscritos, eu vou fazer uma ligação e a gente vai conversar, bater um papo a respeito das expectativas, qual o posicionamento da marca, como essa imersão pode ajudar, e aí a gente orienta, de uma certa forma, esse conteúdo para mais próximo da realidade da pessoa, ou se ela quer mudar, fazer uma mudança de posicionamento, de branding, de conceito, de produto. Então a gente ajuda nisso também. A ideia é fazer depois um questionário e conversar com a pessoa para que quando ela chegue aqui, a imersão seja toda já pensada para ela também. Claro, porque tem realmente muita
informação, né? Lembrando que a gente vai falar não só de joalheria sacra ou religiosa. A ideia é começar em Paris, com uma jornalista que é especializada em joalheria. A gente vai passar lá pela Van Cleef, etc. e tal, toda a joalheria contemporânea, joalheria clássica, com historiador, a gente vai visitar alguns museus, identificar algumas peças inspiracionais, falar do Art Nouveau, Art Deco, e aí depois a gente desce para o Vicenza Ouro, vai ver a indústria da joalheria, business mesmo, ver o que os concorrentes estão fazendo mundo afora, todas as técnicas, etc. e tal. E depois a gente chega em Florença e faz uma imersão na joalheria clássica italiana, que vai ser ou religiosa ou não. Então a pessoa vai ter uma visão ampla das coisas, né? É importante dizer assim que isso tudo é um investimento que você consegue levar para sua marca por um bom tempo, né? Ele é uma coisa que dura se você conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Wagner, a gente tem mais cinco minutos. Eu queria te agradecer todo mundo que está aqui acompanhando. Quem quiser mandar dúvidas ou quiser saber mais, pode mandar aqui um direct para o Wagner. A Mão com Pés também, que é a parceira dele nessa iniciativa. Eu e o Wagner, a gente está conversando disso já tem um tempão. Espero eu poder acompanhar esse grupo, que eu também quero aprender. A gente trocou muita ideia para o desenvolvimento do projeto, foi muito legal. Estou muito feliz que deu tudo certo. Espero que, passando tudo isso, a gente possa se encontrar e trabalhar e ver essas coisas lindas que tem aí. Eu acho que a Itália é riquíssima, a França também. Tem toda uma riqueza estética que a gente pode trazer e aplicar com os nossos materiais aqui. Afinal de contas, a gente é rico de matéria-prima também, né? Muito obrigada, Wagner, pelo seu tempo, pelo seu carinho aí de estar acompanhando a gente. Eu acho que a ideia sempre aqui é trazer conteúdo. O Modré Joias que entrou agora, obrigada. É trazer conteúdo para quem quer estudar joalheria, quem gosta, quem está desenvolvendo produto, principalmente quem busca enriquecer suas coleções e sua marca, né, Wagner? É isso aí. Na verdade, é um universo infinito de possibilidades esse aqui, e eu sou apaixonado por ele, é maravilhoso. Meu trabalho é eventos, que eu também amo, mas a joalheria é muito bacana. Esse curso, que na verdade é uma imersão, eu acho que vai ser muito legal, e a gente espera fazer... Íamos fazer esse ano, não deu por causa do coronavírus, mas ano que vem, se Deus quiser, vai correr bem, vai estar tudo certo. Gente, quem quiser conhecer mais o trabalho do Wagner, ele está aqui no meu perfil, eu já marquei ele várias vezes, vocês podem entrar para ver o site, para ver todos os casamentos lindos que ele faz, né, Wagner? A gente falou pouco sobre os casamentos, mas são lindos os casamentos que você pode se programar aqui no Brasil para casar na Europa, um pequenininho, um casamento ou um casamento grande, enfim, essa expertise e elegância a gente já conhece, né, Wagner? Ali no meu site tem uma festa de aniversário no sul da França, e depois tem um casamento na França. Coincidentemente, os dois últimos foram na França. Agora, as pessoas também podem ficar tranquilas. Eu sei que o euro está um absurdo de caro. E eu vou fazer, por exemplo, um casamento em Palermo, ano que vem, pequenininho, de 15 pessoas. Completamente acessível. Quer dizer, a gente... porque os eventos que estão lá no site são eventos mais opulentes, etc. As pessoas se assustam um pouquinho. Mas a gente faz festas lindas, seja de casamento, de aniversário, pequenas também, dentro das possibilidades, etc. e tal. É um prazer. Para quem precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada, Wagner, pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Gente, quem quiser assistir essa live completa, ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Depois eu vou postar no meu site, minhacasalamela.com.br, com a gravação no YouTube, que aí eu vou dar uma editada para a gente colar esses pedacinhos que caiu, voltou, para ficar melhor para quem está assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de pauta. Wagner, fica o canal aberto. O que você quiser mostrar da Itália para gente. Você sabe que eu gosto da Itália, gosto da cidade, quero aprender mais. E a gente divide esse conhecimento com todo mundo que segue aqui. Vamos sim. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Beijo. Beijo a todos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Wagner. Tchau. Se cuide aí. Vocês também, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Satorini, Rafaela, Moncompés, Isa, todo mundo que estava aqui, Modré Joias que passou também. Estou muito feliz com o resultado das lives. Quero muito convidar vocês. Obrigada, Grace. Para amanhã tá comigo 5h30 da tarde para a gente falar sobre moda aqui de novo. Tá bom?
As lives vão ser sempre sobre moda e joalheria, mudando esses dias, mas a minha ideia é sempre trazer um conteúdo incrível para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Constança, um beijo, muito obrigada. A minha ideia é trazer um pouquinho da Itália para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada e até amanhã.